começando mais um dia aqui em Manchester. Hoje é o segundo e último dia, nós vamos embora hoje mesmo. E olha que sorte de estar aqui na Inglaterra, que é um lugar super chuvoso, né? Super simples, assim como a Irlanda também. E está esse dia maravilhoso, esse sol. Hoje vai chegar a 18, 19 graus, então pra gente isso é assim, é verão, gente. E eu quero mostrar o meu look de hoje pra vocês, porque foi pensado estrategicamente. Essa calça que eu tenho, ela é super confortável, super, super mesmo, não aperta tanto. E hoje, como nós vamos andar bastante e é o dia de ir embora, vou pegar avião e tudo mais, eu achei que era uma escolha inteligente. Aqui na parte de cima foi um pouco mais desafiador por conta do clima, né? Porque às vezes pode fazer mais sol, às vezes pode estar ventando, um pouco mais de frio. O que eu fiz? Eu coloquei na parte de baixo, eu coloquei uma camada de térmica. E aqui em cima eu coloquei uma regatinha branca, porque se fizer muito calor, eu tiro a parte de baixo. Ou se não, eu posso tirar a parte de cima. E tô com o blazer, né? Uma terceira camada também, pra, né, segurar um pouco do ventinho, do frio se fizer. Eu sempre carrego uma bolsa extra, né, daqui com meu marido, e tem um cachecol também, caso do nada faça muito frio. Então, assim, foi pensado super estrategicamente no pé, esqueci de falar do pé. Eu estou com um calçado também super confortável, né, meu tênisinho, e coloquei aquela meinha que eu mostrei pra vocês na hora de fazer a mala. Eu coloquei ela pra fazer aí um mix de estampas, né, de listras. Eu adoro fazer essa brincadeira. Então tá assim, basicamente um look preto e branco super confortável. É importante a gente pensar nisso na hora de fazer um look, né? Pensar estrategicamente pra não fazer um look errado e às vezes ter que comprar uma roupa na rua, né? Ou passar frio ou passar calor. Então eu tento ao máximo me sentir confortável quando tô viajando, né? Porque o mais importante é a gente curtir, né? Viver a experiência. Se você quiser ver como eu fiz a mochila para passar 2 dias em Manchester, eu mostrei tudo no vídeo anterior, na parte 1. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá eu compartilhei dicas de como eu faço para viajar leve, sem despachar mala, o que torna as viagens aqui na Europa muito mais baratas, e meus truques para otimizar os looks. Todas essas dicas e muito mais estão organizadas lá no meu guia Mala Compacta, Viaje Leve em Qualquer Estação, um material para facilitar sua viagem. O link está fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo e o QR Code está na tela. O símbolo de Manchester é uma abelha e tem uma história muito interessante por trás disso. Antigamente, Manchester era um polo têxtil muito forte, era um dos maiores do mundo, e inclusive foi apelidada de Cottonópolis, como se fosse assim, Algodãonópolis, uma cidade chamada Algodãonópolis, sabe? De tão forte que era a indústria têxtil aqui. E aí que esses trabalhadores, né, esses operários, eles trabalhavam muito bem coletivamente, eram dedicados, unidos, resilientes, e por conta disso eles elegeram a abelha como um símbolo disso, né? Dessa coletividade. E as abelhas trabalham muito bem coletivamente, a gente sabe bem disso, além de ser um símbolo fofo, né? E essa foi a maneira que eles escolheram para homenagear, né? Representar esses trabalhadores. A gente pode ver por todo o canto da cidade o amarelo e o preto como cores, representando aí a abelha. Os transportes, tem os postinhos também que você consegue ver a abelha. É muito interessante. E eu não sabia disso. Se você sabia, comenta aqui embaixo. Esse é o Old Trafford, um dos estádios mais icônicos do mundo e casa do Manchester United. Mais do que futebol, esse lugar faz parte da identidade de Manchester e carrega décadas de história, paixão e tradição. Mesmo para quem não é fã do esporte, a grandiosidade do estádio impressiona. Eu não cheguei a fazer o tour, mas passei na loja oficial e mesmo assim já dá para sentir o peso da história e da paixão pelo futebol aqui em Manchester. Essa é a biblioteca John Rylands, um dos lugares mais impressionantes de Manchester. A arquitetura gótica lembra muito cenários de Harry Potter, com corredores altos, vitrais e uma atmosfera quase mágica. Se você está gostando do conteúdo, aproveita e já deixa seu like, isso me ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever para receber os próximos vídeos.
O acervo é riquíssimo, com manuscritos antigos, livros raros e primeiras edições que ajudam a contar a história do conhecimento ao longo dos séculos. Você se sente num filme. A biblioteca também abriga exposições, como a que fala sobre Cotonópolis, período em que Manchester foi o coração da indústria do algodão. E antes de ir embora, vale passar na lojinha, cheia de cadernos fofos, papelaria linda e souvenirs perfeitos para quem ama livros. Se você também quer viajar de forma mais leve e prática, independente do clima, eu criei o Guia Mala Compacta Viagem Leve em qualquer estação, que pode te ajudar nisso. É só apontar a câmera para o QR Code na tela ou clicar no link aqui embaixo na descrição para baixar o seu. Ao adquirir o guia, você também recebe um checklist e um planner para facilitar a organização da sua viagem, além de acesso vitalício a todas as futuras atualizações do guia. Tudo isso por um valor infinitamente menor do que você gastaria com excesso de bagagem. Esse é o restaurante Dishoom Manchester, um restaurante inspirado nos antigos cafés iranianos de Bombay, na Índia. A estética aqui é um dos grandes destaques. Móveis de madeira, detalhes vintage e uma atmosfera que te transporta completamente para outra época e outro lugar. O conceito é justamente esse, recriar a experiência dos cafés clássicos de Mumbai, onde as pessoas se encontram para comer, conversar e desacelerar. No menu você encontra pratos indianos cheios de sabor, além do famoso chai, servido de um jeito super tradicional. E eu preciso dizer, eu amo comida indiana, então esse tipo de lugar é simplesmente perfeito para mim. A comida é sensacional. E até o banheiro é incrível, tudo aqui foi pensado nos mínimos detalhes. É um daqueles restaurantes que não é só sobre comida, mas sobre experiência. Olha que legal essa combinação da meia com calçada. Aqui entrando na Mango, de novo, aqui o lenço, gente. O lenço aqui na lateral. Tem vídeo disso, vocês sabem, né? Olha a quantidade de lenços que tem aqui na Mango, gente, ó. Até ir para mais longe pra vocês conseguirem ver. Várias padronagens, várias cores. E assim, gente, vocês sabem onde tem tutorial de lenço, né? Vou deixar aqui embaixo também para vocês. Olha que lindo esse plissado. Eu tenho um bem parecido, assim, nesse sentido, né, de plissado. E é ótimo para fazer amarração, viu? Às vezes o povo cria umas coisas, gente. Isso aqui, ó, na hora que você vai usar, tá vendo que é uns strazinho, ó? Não é usual, né? Não tem funcionalidade isso aqui, gente. Porque na hora que você vai usar, gruda em tudo. Vai grudar em tudo isso aqui. Tá custando, ó, R$ 49,99, né? 50 libras. Uma camisa. É meio de tendência que você vai usar pouco, porque você não vai aguentar, vai grudar em tudo. Na hora de lavar isso aqui, vai detonar a peça. Tem umas coisas que eu não entendo. E o marrom segue forte, hein, gente? A loja toda no marrom. Olha aqui na Urban Outfitters o lenço usado na cabeça.
E em Manchester tem o Arndale, um shopping grande e bem central, cheio de lojas e opções para quem quer resolver tudo em um só lugar. E lá dentro tem um mercadinho asiático com produtos importados e snacks diferentes, que vale muito a visita para quem gosta de explorar novas culturas como eu. Time can move so strange. That don't mean my mind has changed. You know I want it. E aí, gente, me conta nos comentários o que vocês acharam de Manchester. Eu gostei muito, me impressionou bastante. Eu não esperava tanto dessa cidade. Infelizmente, não deu para conhecer tudo o que eu queria, mas fica para uma próxima vez. O lugar é muito legal, tem muitas coisas para conhecer, muitos lugares incríveis, restaurantes legais também, muitos cafés, muitas lojas criativas como a Afflex também, que eu não consegui ir. Mas é isso, eu mostrei as coisas que eu consegui fazer em um dia e meio aqui na cidade. Agora a gente já está indo a caminho do aeroporto. Não sei se dá para perceber que eu já tô bem cansadinha e vamos voltar para Irlanda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!